Boa tarde, caros companheiros, companheiras, amigos que nos assistem, aqueles que se identificam com o nosso canal humildemente produzido a fim de podermos estudar a doutrina dos Espíritos, muito em particular as obras de Joana de Ângeles, a série psicológica das obras de Joana de Ângeles. Nós não tivemos nenhuma preferência, como nós já dissemos, em escolher as obras de quem quer que fosse o espírito, mas pela identificação das temáticas abordadas nos seus livros, achamos por bem interessante comentarmos humildemente, pois não temos a pretensão nenhuma de desenvolver nenhum discurso, nenhuma palestra em torno dos livros, dos temas dos seus livros. Mas o momento que nós estamos vivendo é de boa-vinda estas mensagens. E estaremos entrando agora no 5º livro da sua série psicológica, que intitula-se O Ser Consciente. O Ser Consciente. Olha a busca de Joana para trazer para todos nós mensagens de conforto, de estímulo e de fortalecimento para tocarmos avante a nossa tarefa no carreiro da nossa existência. Neste 5º livro, Joana entra em profundidade nos estudos da psicologia. Observamos bem. Eu, além de achar muito interessante as temáticas apresentadas por Joana de Ângeles, o que mais me incentivou, o que mais me estimulou é fazer com que a gente compreenda a atualidade da doutrina espírita. O quanto a doutrina espírita é atual. Quando Kardec, 1857, 1858, 56, disse que se a ciência apresentasse algo que fosse contrário aos ensinamentos espírita, a doutrina cederia espaço para esta nova explicação científica. Mas até hoje, o que nós encontramos de diferente são os termos. Somente os termos, o conteúdo não. Entende? Como, por exemplo, perispírito, nós vamos encontrar modelador plástico. Nós vamos encontrar corpo bioplásmico. E inúmeras outras citações, todas encerrando o mesmo significado que a doutrina espírita nos oferece, explicando a respeito do perispírito. Nada de conteúdo novo. Portanto, a doutrina é atualíssima. E neste livro maravilhoso, Ser Consciente, nós vamos confrontar com uma série de dizeres com uma terminologia diferente, muito diferenciada, mas que nada mais é do que aquilo que a doutrina nos explica e nos traz há mais de 100 anos. Desde quando foi publicado o Livro dos Espíritos, 1857, 56,
nós vamos encontrar ainda a ciência caminhando ao lado da doutrina espírita, a doutrina espírita caminhando ao lado da ciência. Mesmo nos seus aspectos filosóficos e religiosos, nós não vamos encontrar nenhum conflito. Por isso que eu me entusiasmei em estudar as obras de Joana, por serem obras atualíssimas, com termos atualíssimos, e principalmente nessa que nós vamos entrar, que vai falar em profundidade sobre psicologia, nós notamos que a doutrina permanece intacta, sem a necessidade de mudar para nenhum lado ou para outro. Seus dizeres permanecem sem nenhuma jaça, límpidos, claros e objetivos. Interessante que, para podermos estudar este livro, para podermos comentar este livro, nós precisamos recorrer ao conhecimento psicológico. Assim como, não igual, é claro, porque eu não gostaria de me comparar ao espírito que eu vou citar, é claro, né? Eu estou muito aquém deste espírito. Mas, quando Humberto de Campos foi, através do Chico, psicografar o livro Boa Nova, os espíritos, principalmente Emmanuel, orientou que Humberto de Campos fosse levado ao plano astral por onde Jesus caminhou. Na época de Jesus houve o processo regressivo e Humberto de Campos viveu todos os momentos que o Cristo passou há mais de 2000 anos, para que ele pudesse psicografar na íntegra e sem perder nenhum detalhe da história. Porque quem leu Boa Nova, ou quem não leu é uma referência histórica fenomenal do cristianismo, deve ler. Mas aqueles que leram sabem do que eu estou falando, da profundidade das mensagens. Quando ele trata dos discípulos, quando ele fala de Maria, a sua mãe, quando ele fala de Joana de Cusa, quando ele fala de Maria Madalena, quando ele comenta a negação de Pedro, aquele que leu esse livro viaja. Foi pelo menos o que aconteceu comigo. Eu lia e me transportava, porque é tão rico em detalhes e é tão maravilhoso o português escrito, porque Humberto de Campos era um escritor maravilhoso, não é? Recebeu prêmios da literatura. Então, nós vamos observar que ali não falta absolutamente nenhum condimento de luz que deixasse a desejar a história do cristianismo, da vida de Jesus. Totalmente. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque quando eu comecei a estudar este livro, Ser Consciente, eu falei, meu Deus, eu estou muito aquém desta literatura. Eu já estou para falar sobre iniciar esse livro já várias vezes. Não tinha começado. Aí a espiritualidade falou, não, nós precisamos dar continuidade ao nosso trabalho. Não pula o livro, não. Fala na sequência, entende? Então eu fui pesquisar, eu fui atrás de entender um pouco da psicologia.
Porque ela começa, Joana, no primeiro capítulo do livro, ela fala da quarta força. Eu falei, nossa Senhora, uma para mim já seria difícil. Imagina, ela tá falando da quarta. Eu preciso saber o que é isso, não é? Então, muitas pessoas, às vezes, param a leitura por não entenderem. Hoje, através do avanço tecnológico, nós temos muito a ganhar, porque nós entramos no Google e colocamos lá o nosso interesse na tarja de pesquisa, batemos uma teclinha e a internet, o Google, nos traz uma série de dizeres, de explicações pertinentes. Explicações pertinentes. Foi o que eu fiz. Para poder falar desse livro, eu preciso entender. E vou, no nosso próximo momento seguinte, nós precisamos falar um pouco sobre a história da psicologia, mesmo eu não tendo formatura. Mas tenho que falar, para que dentro da história do livro nós possamos entender. Entende? Então, caríssimos, e caríssimas, vamos iniciar, em nome de Jesus, o meu amigo incondicional de todas as horas, sempre nos acolhendo e sempre precisamos estar presente dele, principalmente nesta época que estamos vivendo. Então, vamos partir para a nossa próxima conversa, nosso próximo papozinho, em torno deste livro maravilhoso que intitula-se Ser Consciente, de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco. Uma boa tarde, ficamos em paz, voltaremos daqui um segundinho, estamos de volta.